Bom dia, eu estou aqui nesse vídeo para comentar, vou tentar resumir um pouco e comentar com vocês as minhas influências, por que eu mudei a dieta, como e onde que eu aprendo sobre dieta e sobre biologia, bioquímica, fisiologia, psicologia, tá? Tudo eu vou te passar aqui para vocês aqui ver mais ou menos onde é que as pessoas que me inspiram e que me passam informação, tá? Caso alguém tenha curiosidades, tá? Esse daqui é o meu Instagram. Eu divido aqui colocando sempre a minha rotina e os alimentos que eu como, por exemplo, né? Aqui eu tenho aqui, ó, cúrcuma, alho, canela. Esse aqui foi um shot que eu fiz, né? E aqui eu coloco as receitas. Fazem já desde de setembro de 2020 que eu venho divulgando. Eu tenho 2 Instagrams, só que um tá em inglês e o outro agora eu fiz em português, tá bom? Que eu vou estar dividindo no meu Facebook. Então, gente, aqui, ó, esse é meu Instagram. Eu só vou colocar aqui, vamos ver como é que ok. Esse médico, vamos começar com o Dr. Samuel, tá? Esse médico é o Dr. Samuel Delalaste. Ele eu acredito que bioquímico, e ele tem o Instagram e ele tem o canal do YouTube dele que é muito bom, tá? Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar o YouTube e eu pego ele aqui, Samuel Delalaste. Aqui. Eu vou passar para vocês dar uma olhada aqui. Aí tá ele, tá? O canal dele. Ele fala aqui sobre o leite, devo ou não, ele explica o que acontece com o leite, por exemplo. A acne, esse vídeo é muito bom, porque você entende muito sobre o seu intestino. E ele fala sobre o açúcar, tá? Ele fala sobre o carboidrato também, e tudo que acontece no intestino da gente, tudo que acontece no cérebro, tá? Ele explica muito bem, eu recomendo, o Dr. Samuel. O outro que eu também recomendo é o Dr. Laí Ribeiro, todo mundo conhece. O canal dele é muito bom. Ele tem um canal no YouTube muito bom, tá bom? Ele fala muito sobre a dieta cetogênica, ele fala o que ele pensa sobre ela, ele fala também da dieta low carb, do que acontece com quem consome açúcar, tá? O que você acontece. Um dos melhores médicos no Brasil, em minha opinião, sabe? Seria para mim uma grande experiência na minha vida um dia eu poder encontrá-lo pessoalmente. Ele tem 1 milhão exatamente, agora 1 milhão de subscritos. Tá bom? Dr. Laí Ribeiro. E aqui, vamos colocar aqui, Dr. Patrick Rocha. Esse médico eu aconselho você seguir ele. Ele explica muito bem, tá? O Dr. Patrick Rocha. Ele já foi entrevistado em vários lugares, ele trata muitas pessoas com diabetes e tudo começa com o consumo do açúcar, tá bom? Ele explica muito bem, eu aconselho vocês a dar uma olhada aqui, vamos ver que eu tenho ele aqui, Rocha, é esse aqui. Eu aconselho vocês a dar uma olhadinha no Instagram dele, tá? Porque o Instagram dele tem vídeos que explicam muito facilmente, sabe? Por exemplo, ele coloca um vídeo aqui do peixe, né? O peixe para o diabético, tá? Então eu recomendo o Dr. Rocha, gente, por favor. É bem simples de entender como ele conversa, como ele explica. Aqui um vídeo, ó, dicas do café da manhã, por exemplo. O que eu vou comer no café da manhã? Tá bom? Você que tem problemas de transtorno alimentar e você que está tendo um prejuízo na sua vida causado pela ingestão de açúcar, que é viciante, e você você não consegue se livrar, tá bom? Você quer melhorar a sua saúde ou fortalecer seu sistema imunológico. Então aqui está o Dr. Rocha, muito bom, tá? Fica a dica para vocês também aí, tá? Eu vou olhar aqui. Esse daqui é uma pessoa, esse é o Florian, é ele, tá? Ele é uma pessoa que ele luta contra o câncer, tá? Ele luta contra o câncer, ele quer viver com a família dele, ele teve maus hábitos alimentares e o câncer, né? Ele adquiriu câncer e agora ele faz a dieta cetogênica carnívora, tá? Ele come somente carne.
e ele divide aqui as experiências dele, ele compartilha, tá? Olha como ele come carne, ele não come carboidrato e açúcares, e ele faz quimioterapia, tá bom? E a gente se comunica de vez em quando, ele me manda mensagem, eu mando para ele. O Florian, ele é uma pessoa, isso aqui é o tempo o estado de cetoses dele, 73 horas, tá? Quarto dia, ele em cetoses, tá? Não é açúcar na vida dele, ele não consome açúcar, tá? E ele tá conseguindo vencer o câncer, tá bom? Esse é o Florian. Uma das pessoas que me inspira, tá? Ele é uma das pessoas que eu me inspiro, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês as minhas influências. Esse daqui é o Joe Dispenza. Ele é neurocientífico, tá? Ele é neurocientífico. Então aqui ele tem várias mensagens aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, fala aqui criança interior. Esse daqui fala como funciona o cérebro. Ele tem várias mensagens aqui que explica como funciona o nosso cérebro, tá? Nossas crenças profundas e nossas decisões. É muito bom seguir ele, eu recomendo também aqui, ó, Joe Dispenza em português, tá bom? No Instagram, você aprende muito. Ele é um dos considero meus professores, tá bom? Outro que também tenho que comentar aqui é o Bruce Lipton. Uma das frases muito famosas do Bruce Lipton, que ele é um biólogo e ele estudou células-tronco a vida dele praticamente toda. E o Bruce, ele fala uma coisa, ele fala, se você colocar uma célula num ambiente tóxico, ela vai adoecer. Se você pegar essa mesma célula e você mover ela para um ambiente saudável, ela se cura, tá bom? Isso ele fala que acontece com o ser humano. Se você está num ambiente tóxico, você adoece. Se você está num ambiente saudável de crescimento, você se cura. Então é super importante você entender biologia. Eu aprendi muito com ele. É importante você buscar escolhas no seu dia que te façam sentir bem, porque isso vai causar um impacto positivo na sua biologia, tá? No seu corpo e no seu cérebro. Bom, tem o Bruce e deixa eu ver mais quem eu sigo aqui. Laí Ribeiro, né? Alguns. Ah, tá. E esse daqui eu não posso deixar de comentar. Esse é o Dr. Eric Berg, tá? Ele é um best-seller autor de um livro sobre dieta cetogênica, e foi que eu conheci ele buscando melhorar um pouco minha situação, que eu estava com muito estresse e comia muito, ia no carboidrato para me sentir bem. Então eu busquei encontrar uma dieta detox. Eu estava em Dubai, eu tive um surto, né, emocional, por causa do estresse, e aí eu decidi fazer um detox, parei de trabalhar e me dedicar a limpar meu corpo, e aí eu encontrei o Dr. Berg, ok? O Dr. Berg é o doutor mais reconhecido na luta contra o açúcar, tá? Ele apoia e divulga a dieta cetogênica, para você fazer uma dieta que você vai curar diabetes ou qualquer resistência insulínica. Infelizmente é tudo em inglês, ele é americano, mas ele é reconhecido no mundo inteiro, ele tem uma ótima aceitação e ele tem salvado muitas vidas, tá? Ele é muito carismático, ele ensina de uma maneira muito boa, tá? E ele foi o doutor que transformou a minha saúde da minha namorada, né? Quando eu estava em Dubai, ela também estava com problemas de acne, problemas de inflamações gerais, sabe? E ela conseguiu perder 17 quilos com a dieta cetogênica. Eu diminuí de 85 para 73 hoje. Hoje, depois de 8 meses, eu tenho 73 quilos e eu tinha 85, são 12 quilos, né? Então, assim, gente, esse é o Dr. Berg, tá? Então, por que eu penso como eu penso e por que eu faço minhas escolhas e por que eu faço a dieta cetogênica? Porque a minha influência, o meu alimento mental no meu dia a dia é nutrição, tá? É aprender sobre endocrinologia, meus hormônios. É aprender sobre os efeitos da gordura no corpo, sabe? É aprender sobre adicção, sabe? Sobre vícios. E sobre vício, primeiramente, eu vou comentar sobre o Dr. Gabor Mate. Eu tenho que comentar sobre o Gabor Mate porque ele é super importante,
Eu não sei se esse é oficial. Dr. Gable. Deixa eu ver se esse é oficial. Não parece que é. É aquele lá mesmo. Tá, vou deixar esse aqui. Esse médico, ele tem um trabalho muito importante. Não eu acredito que é o oficial dele, mas eu vou colocar aqui. Ele tem uma função, uma missão muito importante hoje no mundo, porque ele trabalhou muitos anos com viciados em substâncias e ele conseguiu entender problema que a medicina convencional não conseguia, tá? Então, ao invés de focar na substância, que é o que a medicina sempre focou, na questão da substância, né? É o álcool, é a droga, é a comida, ou é o jogo, ou é o sexo, ele focou na dor. Então ele explica, não se foca tanto na substância, e sim na dor que causa você precisar da substância. Tá bom? Qual é a falta em você ou na sua vida que te faz você fazer essas escolhas, né? Fazer você escolher esse caminho, essa dependência nessa experiência ou nessa substância, tá bom? E ele tem divulgado muito essa questão da saúde, da adicção, e se você não entende, não reconhece que você tem vício, e você não reconhece que você é dependente químico, e no nosso caso, a maioria das pessoas sobre o açúcar e o efeito dele no cérebro, se você não reconhecer, então sua chance de se curar vai ser mínima, então provavelmente seu corpo cria tolerância e você vai para o aumento do consumo dessa substância progressivo, tá? Exponencial. Vai sempre aumentar, porque o corpo vai criar tolerância e você precisa de mais. Então, a partir de agora, você é viciado, tá? Você é dependente químico e você não consegue resolver. Então, ele fala, não olha para a substância, olha para a dor. O que te falta? Quais são os seus traumas, sabe? Seus traumas. O que te faz você sentir medo para você ir lá sentir reconforto na alimentação, tá? Ele explica isso. E outra coisa também que ele explica, e ele fala e é super importante, ele fala que trauma não é o que aconteceu no seu passado, tá? O trauma não é o que aconteceu lá atrás. Ele diz, trauma é o que você carrega com você. Trauma não é aquela coisa, acontecimento ruim que aconteceu na sua infância. Trauma, o que aconteceu na sua infância, explicado pelo Joe Dispenza, a memória, 80% do que a gente sente hoje é inventado. Nem é a realidade total daquela experiência que aconteceu no passado. Você começa a fantasiar tanto com os anos que já não é nem realidade aquilo que você viveu lá atrás. É fantasia, grande parte é fantasia da sua mente. Então, o resultado de trazer aquele passado junto com você se chama trauma. Tá? Trauma é a mochila cheia daquela emoção que você continua trazendo, relembrando do seu passado. Trauma não é o acontecimento, trauma é o que você retém daquele acontecimento com você. Tá bom? Esse é o Dr. Gabor Mate, ele é reconhecido no mundo inteiro também, e ele é um das maiores influências, para mim no meu caminho de aprendizado, né? Que eu também aprendi experimentando, errando, vendo como eu sofria e o que eu estava tentando fugir. Nessa frase aqui, por exemplo, ele diz aqui, ó, o vício é a tentativa desesperada de escapar do sofrimento. Tá? Então, olha como ele olha as coisas de uma maneira diferente. Quando você vai comer todos os dias o açúcar ou o carboidrato, é a sua maneira que você sabe que não é bom para você, mas você está desesperado para diminuir o sofrimento seu, o desconforto que é você enfrentar a sua realidade. Então, para isso, você tem que assistir um filme, você abre o Netflix, você come uma comida reconfortante para você escapar do seu sofrimento, tá? Ele trabalhou em cima de drogados, pessoas viciadas em substâncias, por muitos anos, mais de 40 anos. Então, eu respeito o trabalho dele. Então, todos esses são médicos, como eu expliquei aí, Dr. Gabor Mate, o Dr. Joe Dispenza, que é neurocientista, o Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo, e o Dr. Samuel, e o Dr. Rocha, e o Dr. Laí Ribeiro no Brasil, que trabalham em cima da nutrição, tá bom? Esse é o Joe Dispenza, por exemplo.
Tá bom? Então eu busco seguir no meu Instagram também informações e pessoas que me inspiram, tá? Esse daqui é o Jordan Peterson. Ele já, eu não diria tanto, ele é um professor da Universidade do Canadá, tá? Ele é um psicologista clínico. Então ele fala muito sobre os problemas hoje, os problemas atuais da sociedade, como resolver, tá? E tá todos relacionados com a capacidade, com a incapacidade humana de lidar com os problemas. A gente está com uma incapacidade ou a gente está com uma incompetência quando se trata de resolver problemas, tá bom? Ele tem 2 milhões de seguidores, ele é muito bem aceito pela sociedade em geral e ele é um intelectual, ele é uma pessoa que pensa e analisa os problemas a fundo, tá? Ele também influenciou meus pensamentos, tá? Eu não posso deixar de colocar aqui o Peter Joseph. O Peter Joseph eu não posso deixar de colocar porque vamos ver se ele está aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, tá, ele está aqui. Mas esse é o Peter Joseph, eu não sei se ele vai sair aqui tão... Ele tem agora podcast, ele criou o documentário que chama Zeitgeist, tá? Ele explicou muito mais a fundo sobre... sim, ele está aqui. Ele é músico e ele criou o documentário Zeitgeist, tá? Ele também é um intelectual, muito bem aceito, né? Pela sua visão inspiradora e revolucionária, sabe? Ele é contra o capitalismo e contra o mercado livre, tá? O mercado livre, né? A globalização em geral. E ele é a favor de soluções tecnológicas para resolver o problema humano, tá? A unificação e as soluções tecnológicas, baseadas na ciência e na tecnologia. Ele não é a favor ao capitalismo, ele não é a favor ao mercado livre e ele não é a favor ao sistema monetário, tá? Todos esses sistemas são formas de escravidão da sociedade. Ele é um intelectual, como eu disse, agora ele tem esse podcast, chama Revolution Now, Revolução Agora, e ele continua tentando influenciar pessoas a ser a favor, né, do movimento, sabe, de cura da sociedade, né? É muito difícil, porque a maioria da sociedade tem problema cognitivo e tem problema, como eu comentei no outro vídeo, tem problema de entender problemas e resolver. Então adianta você querer falar chinês com uma pessoa que não fala chinês? Ela não vai entender nada. Então o grande problema dele para conseguir tocar as massas é que as massas estão doutrinadas na cultura local. Tá? As massas estão doutrinadas nas suas crenças profundas da sua cultura local. Então tá bom, gente. Esse aqui é o Instagram que eu mostrei deles. Os médicos estão aí, minhas influências também. Tá? Tem muito mais gente, na verdade, que me inspira, né? Que faz eu entender. Mas eu falo que hoje, sobre nutrição, aqui pelo menos no Brasil, sabe? Quando se fala de nutrição no Brasil, eu recomendaria o Dr. Rocha, porque ele tem uma forma muito simples de explicar, sabe? Muito carismática também. Ele demora um pouco, né? Para falar, sair as palavras, mas ele fala muito bem. O Dr. Laí Ribeiro, para mim, é excelente. Minha mãe chegou a ouvir muitos vídeos, mas como eu disse, não adianta você se alimentar de algo quando você está bloqueado, então não absorve. E é o que aconteceu com a minha mãe. O Dr. Rocha é maravilhoso, tá? Se você seguir, você vai ter saúde. Se você seguir o Laí Ribeiro também, você vai ter saúde. E o Dr. Samuel, como eu expliquei, é incrível, mas ele tem um conhecimento... O Dr. Samuel, ele tem um conhecimento mais bioquímico, tá? Mas os vídeos dele, por exemplo, ele explica de uma maneira muito simples para você entender, por mais que use palavras um pouco mais complexas, tá bom? Então, se você colocar esse vídeo, por exemplo, aqui, o leite faz mal, tá? Ele explica aqui, ele explica todas as questões, as consequências químicas no corpo quando você consome o leite, por exemplo, a caseína, né? Ele explica aqui que os mamíferos, todos os mamíferos têm a questão natural do desmamar. Então eles mamam durante um período e depois desmama e aí não mama mais, tá? Eles recebem o cálcio de outras fontes, por exemplo. Isso aqui é um vídeo e tem muitos mais.
sobre jejum, autofagia. Se você olhar aqui, ele te explica muito bem, tá? Então, se você quiser estudar e tem vontade de aprender, eu recomendo o Dr. Samuel, o Dr. Laí Ribeiro e o Dr. Rocha, como eu expliquei aqui, tá bom? Eu vou voltar a fazer mais vídeos, mas por enquanto eu vou tentar divulgar mais os vídeos deles. Eu vou fazer compilações aqui de vídeos, continuar fazendo. Infelizmente não são muito, as pessoas não prestam muita atenção nesses vídeos, elas não têm nenhum interesse, sabe, na verdade, em aprender tanto quanto você continuar com a sua rotina, com a sua vida, né? Mas basicamente é isso, tá? Esses são os médicos que têm me influenciado. O Dr. Samuel aqui, ele tenta explicar aqui a importância dos ômegas, por exemplo. Então você pega um vídeo desse, você aprende um conteúdo que você leva pro resto da sua vida, tá bom? Se você não entende, você assiste de novo quando tiver tempo. E essa faz uma diferença muito grande na sua reeducação alimentar e conscientização sobre a saúde. Tá bom, gente? Eu deixo esse vídeo de verdade com carinho. Espero que vocês gostem, que vocês, né, de alguma maneira absorvam. E essas são as minhas influências, as pessoas que eu acredito que estão fazendo um benefício em geral para a saúde da população, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau.